Como eu disse para vocês, os vídeos não tenho muito tempo para gravar, então acabou que cortou o meu vídeo durante a gravação ontem, e então hoje que eu voltei aqui para gravar de novo. Mas enfim, eu estava falando para vocês sobre a imagem que eu tenho lá no Face. Então, como já eu tive que refazer o vídeo, essa parte, então eu resolvi já imprimir para mostrar para vocês. Então essa é a folha que eu tenho lá no Face, tá? Então aqui eu tenho os utensílios, tá? A imagem. Eu tenho aqui o nome, né? O significado, como que ele era feito. E aqui então eu tenho um símbolo, o que que ele significa nos dias de hoje, tá? Então é importante que na hora que você estiver falando sobre cada item, né? Você deixa bem explicado para eles o que que era e para que servia, né? Então explique direitinho. Cada item que você pegar, eu tenho lá 2 folhas que vai estar falando dos 6 itens individual, tá? Então você imprima lá no meu Face. Por exemplo, vou falar aqui da mesa da preposição, né? Então aqui está falando assim, que a mesa da preposição, ela era confeccionada em madeira de acácia, né? Ela é feita de madeira de acácia, né? De cetim, e ela é revestida toda de ouro, né? E fala que estavam ali sempre, todos os dias, continuamente, os 12 pães. E eu coloquei também ali o Êxodo 25, né? Que é a referência do 23 ao 40. Então, todos os itens eu tenho aqui o significado e como que era cada um. Então, nessa hora, amados, vocês exploram bem ali a explicação da Bíblia, você fala detalhadamente sobre cada item, explica para as crianças o lugar que era cada um. Você pode até, inclusive, perguntar, falar para elas, né? Ah, esse aqui é o altar do incenso. Onde ele ficava? Ele ficava no pátio? Ele ficava no lugar santo? Ele ficava no lugar santo dos santos, né? Depois de você explicar, no caso, falar o que que tinha em cada item. Então, você fala. Outra coisa que eu coloquei nas imagens também, vocês vão perceber, é que eu coloquei aqui, ó, essa madeira na figura. Para quê? Para vocês explicarem para as crianças que ninguém poderia tocar com suas mãos nos utensílios. Todos esses utensílios que ficavam dentro do templo, dentro da tenda, né, no lugar santo ou no lugar santíssimo, haviam argolas nos utensílios, o qual era colocado uma madeira, uma vara, e as pessoas, né, os sacerdotes, só poderiam segurar nessa madeira. Ninguém poderia tocar nos utensílios com suas próprias mãos. Então você explica bem isso para eles. Por isso que essas imagens aqui, ó, a Arca da Aliança, o altar do incenso, a mesa da preposição, o altar do sacrifício, todos eles aqui, vocês podem reparar que já tem, eu coloquei a imagem com a madeira, para vocês explicarem para elas compreenderem, tá? Vocês podem ver, todos eu coloquei assim. E você explica então que eles seguravam, né, os homens nessas madeiras, para não tocar nos utensílios. Então, amados, depois que você falou para cada um, o significado de cada um, como que era, é importante você falar para eles também o significado, o que cada utensílio significa para nós hoje, para o dia de hoje, né? E esse significado também eu coloquei aqui nessa folha, que tem a simbologia. E você então explica, por exemplo, a Arca da Aliança, vou pegar aqui da Arca da Aliança, vou pegar aqui o altar do sacrifício. Então você explica que o altar do sacrifício, ele simboliza para nós hoje que a cruz do Calvário, né, o lugar onde Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, foi levado para sacrifício. Então você explica cada item, fala, olha, então nós hoje, aqueles que aceitam Jesus, já não precisa mais sacrificar animais, já não precisa mais fazer essa penitência, porque Jesus, ele fez o sacrifício. Ele foi como um cordeiro, ele foi morto para nos salvar, para perdão dos nossos pecados. E você explica o significado de cada item, né? Então, o altar aqui dos sacrifícios, então, o altar do holocausto, então, simboliza a cruz do Calvário, onde Jesus foi morto. Você pode mostrar também que a pia de bronze, você explica, olha, a pia de bronze é onde eles se lavavam. Tá? Onde eles se lavavam após o sacrifício. Você explica então que esta pia representa a purificação, a nossa restauração, a purificação e o início da santificação, né? Promovida por quê? Através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e através da ação do Espírito Santo. Então, cada item tem o seu significado, tem a sua simbologia. Olha, a mesa dos pães, o que significa? Ela representa, né, a palavra de Deus viva, né? O pão
que Cristo é o pão da vida e a palavra de Deus escrita, né? A Bíblia. Então, Jesus, a mesa aqui é o pão da vida. Jesus é o nosso pão da vida hoje, é o pão que nos alimenta, né? Então, a mesa. No caso do candelabro, tá? Você vai falar como que ele era, tudinho tá aqui. E o que ele representa para nós hoje? Então, o castiçal, o candelabro, ele era a única luz. Você explica que o castiçal era a única luz que havia ali dentro, não tinha outra luz. A única iluminação que havia dentro daquele templo ali, no lugar santo, era do candelabro. Você explica então que essa luz, ela representa Cristo, né? Cristo é a luz do mundo dos dias de hoje. Então, este candelabro representa a luz de Cristo que tem que ter também na igreja. É a luz de Cristo do mundo e da igreja. Jesus Cristo é a luz que nos orienta o caminho que nós devemos andar, tá? Tem também aqui a referência bíblica que fala sobre isso, né? Eu coloquei aqui. Estou perdendo meu brinco. Então, você tem também ali a Arca da Aliança. E você vai falar, então, individual sobre cada um. O que a Arca da Aliança representa? Né? A Arca da Aliança, ela representa, ela simboliza a presença de Deus, né? A presença de Deus com o seu povo. Então, a Arca aqui da Aliança, né? A mesa aqui, a Arca do Incenso, eu peguei a do incenso, é a Arca da Aliança, gente, desculpa. A Arca da Aliança, ela representa, a presença de Deus na nossa vida. Então, a Arca da Aliança é a presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Precisamos ter a Arca da Aliança conosco, né? E o altar do incenso agora representa, então, a nossa oração. Cristo, nosso Senhor, nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor. Cristão, como sacerdote, todo cristão como sacerdote, ele tem a liberdade de apresentar diante do Senhor com suas orações, né? E você explica, então, ali que antes havia um véu, né, que separava o homem de Deus, mas hoje esse véu foi rasgado, ele foi rasgado de cima a baixo, né, e nós temos livre acesso de chegar diante de Deus com nossas orações. Nós podemos ir diante do Senhor, não há mais a necessidade de alguém interceder por nós podemos ter livre acesso diante do Senhor, tá? Então você explica muito bem e tem toda essa explicação aqui lá no Face, você pode entrar lá e então imprimir, ok? Então, passando por essa parte, nós vamos usar então a casinha novamente, tá? De que forma? Você vai fazer uma dinâmica aí, a leitura aqui, o intuito, o objetivo é mostrar para o aluno que compensa, né? Que eles compreendam.